Uma dessas frases católicas que sempre vai criar polêmica é aquela de fora da igreja não tem salvação. Se você de verdade quer jogar gasolina numa conversa já um pouco acesa, não tem melhor combustível. E aí, tudo bem? Eu sou o Padre Daniel Inestrosa. E hoje vamos falar daquela frase que para muitos já se convirteu num princípio dogmático e que às vezes, sejamos honestos, pode ser usada de uma forma muito injusta, às vezes violenta. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não tem salvação. O que realmente significa isso? Então, quando estudamos uma frase dessas ou quando escutamos um princípio desses, é muito importante encontrar e conhecer seu contexto, sua história. Quando é que começou a se falar desse jeito? E na verdade, essa frase começou bem no início da era cristã. Desde os primeiros séculos, com Santo Inácio de Antioquia e também Orígenes, eles já começavam a falar desse jeito. Porém, a primeira vez que a gente escuta aquela frase, ou que vê essa frase escrita no século III, com São Cipriano, numa das suas cartas, e depois vai ser repetida por Santo Agostinho e também São João Crisóstomo. E começou a ser uma prática pastoral dentro da igreja. E uma, sim, frase e um princípio que se falava. Mas depois, no medioevo, vai ter uma evolução. Já não vai ser só uma frase pregada e aceitada por um monte de teólogos ou padres espirituais. Vai se converter numa parte oficial da doutrina da igreja. De fato, no 1215, no quarto concílio de Latrão, vai dizer um dos seus documentos: é uma só a Igreja Universal dos Fiéis. E continua: fora da qual absolutamente ninguém se salva, na qual Jesus Cristo é tanto sacerdote como sacrifício. E um pouco mais de 200 anos depois, no concílio de Florença, o Papa também vai escrever num dos seus documentos do concílio: a Santa Igreja Católica crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica poderá participar na vida eterna. O que significa isso? O que significa uma frase que está sendo explicitamente pregada e definida nos documentos conciliares? Aqui vamos ter que reconhecer um princípio no estudo da história que é a hermenêutica. É uma metodologia que se refere à interpretação dos textos históricos, dos textos escritos, no campo da literatura, do direito e também, obviamente, da religião. É importante entender que esta hermenêutica vai tentar de entender e interpretar o texto primeiro no seu contexto histórico, depois na intenção do autor que escreveu o texto e depois nos destinatários do texto. Sobretudo para não ser violência com nossos preconceitos, com nossa visão do mundo hoje. Sem importar o esquisito que possa parecer este princípio, esta frase para a gente, teve uma época na história em que fazia total sentido, E é isso porque estavam fundados em outras preposições, em outros critérios, que agora já podem ser considerados inválidos, mas que nesse momento eram totalmente certos, Vamos ver quais eram esses pressupostos na qual esta frase era fundada. O primeiro, a verdade é que a Igreja Católica e o cristianismo eram uma mesma coisa, Só foi lá no 1054, com o Cisma de Oriente, e depois, com a Reforma Protestante, que as coisas começaram a ser um pouquinho mais ambíguas. Mas antes era uma coisa só. E para os padres da igreja, aqueles que começaram a usar este princípio de fora da igreja não tem salvação, era um princípio para julgar aos apóstatas. Ou seja, aqueles que uma vez professaram a fé católica e a acolheram a fé cristã, mas que depois começaram a ensinar e a professar doutrinas totalmente erradas, fora do contexto e da tradição católica. Alguém pode abusar daquela frase para falar dos judeus e não cristãos,
Mas essa não era a interpretação original dos padres da igreja. Mas no medioevo as coisas mudaram, né? Este princípio claramente foi usado para aquelas pessoas que não estavam em comunhão com a igreja. E aí sim entravam todos. Mas então qual era o pressuposto? Qual era aquela visão do mundo que um pouco validava e que fazia sentido no uso desta doutrina? Era o seguinte, que para os medievais, o mundo conhecido já era totalmente evangelizado. Poderíamos dizer que a pregação da boa notícia já tinha sido concluído e que todos os que estavam fora da igreja e rejeitavam a doutrina cristã o faziam conscientemente, porque já tinham escutado a verdade. Um pressuposto falso, porque o descobrimento de um novo mundo ainda maior revelou que ainda tinha muitíssimas pessoas que nunca tinham escutado o nome de Cristo e que não eram culpáveis por isso. E é precisamente nesse sentido que o magistério da igreja amadurece. E representado no Papa Pio IX, começa assim viver este princípio da salvação na igreja católica, mas com um coração muito mais aberto, poderíamos dizer muito mais purificado. E tem um texto do documento do magistério que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque claramente começa a marcar um desenvolvimento, um amadurecimento deste princípio. Diz o seguinte: existem, é claro, aqueles que estão lutando contra a ignorância invencível, ou seja, aqueles que desconhecem a verdade cristã, mas que não são responsáveis por isso porque nunca a escutaram. Então ele diz contra a ignorância invencível sobre nossa santíssima religião. E continua: atentamente observando a lei natural e seus preceitos inscritos por Deus em todos os corações e prontos para obedecer a Deus, eles vivem uma vida honesta e são capazes de alcançar a vida eterna pela virtude eficaz da luz e graça divinas. Boom! Algo totalmente revolucionário, porque aqui está dizendo que também existem pessoas fora do contexto cristão católico que podem alcançar a salvação pela luz e a graça divinas inscritas nos seus corações, ou, poderíamos dizer agora, nas suas consciências, pela lei natural. E estes escritos do magistério e os papas que o representam, aos poucos vão nos ensinando a ter grande prudência e muito respeito para aqueles que não têm o dom da fé e do conhecimento de Cristo. E descobrir como muitos deles buscam uma vida de autenticidade mesmo sem a luz da fé. Então aqui poderíamos dizer, a salvação pode ser alcançada por todos os cristãos e os não cristãos? Pode ser. Porque Deus, na sua criativa generosidade, na sua misericórdia infinita, encontra caminhos por todos. A salvação, com certeza, pode ser alcançada por todos, porque Deus é o iniciador e o protagonista. Cristo também constituiu uma comunidade administradora desses mistérios pascais. Aquela que seria a encarregada de transmitir e levar a todos os homens e mulheres de todos os tempos a sua mensagem e a sua graça. Então, se pensamos que esse Cristo que confia na igreja e que através da igreja continua a salvar a todos os homens e mulheres de todos os tempos, então poderíamos dizer que todos, mesmo os que não estão dentro da fé cristã, todos recebem, sim, a graça e a salvação por mediação da igreja. Para quem entende que a igreja católica e conhece e acolhe sua doutrina e seu ensinamento salvífico, então para ele, a igreja sim é esse instrumento de salvação. Mas para quem não escutou ou ainda não entende, não tem a oportunidade de acolher plenamente a revelação cristã e a doutrina católica, então Deus com certeza tem jeitos novos e incríveis para poder salvar os seus filhos e filhas.